Olá, turminha do terceiro ano, como vocês estão? Tudo bem? Eu sou a professora Juliana e vamos para mais uma aula de língua portuguesa, os textos que apresentam dados no livro 2. Hoje nós vamos ver a questão do uso de artigos, concordâncias. Na aula anterior a gente falou do uso da letra M e da letra N. Hoje vamos ver esses artigos. Vocês imaginam o que são artigos? Qual é a função deles? Vamos lá, página 65. Concordância do artigo com o substantivo. O que é o substantivo mesmo, terceiro ano? Substantivo é um nome que nós damos a todas as palavras que nomeiam uma pessoa, um lugar, um objeto, certo? E aí dentro desse termo substantivos, nós temos outras classificações, o nome de uma pessoa, o nome de um estado, o nome de uma cidade, a gente fala que é o substantivo próprio, né? E o nome de objetos e coisas de modo geral, substantivos comuns. Vamos lá. Observe o trecho a seguir, retirado do texto que você leu. A indústria alimentícia driblou o empecilho do calendário e consegue oferecer muitas frutas, legumes e verduras quase o ano todo. A palavra indústria é feminina e está no singular. Então, o artigo que está junto a essa palavra também está no singular e no feminino. Assim, se o substantivo estiver no plural, o artigo também estará no plural. Mas, professora, afinal, o que é o artigo? Vamos ver aqui, para saber mais. Artigo é a palavra que, vindo antes de um substantivo, indica se ele está sendo empregado de maneira feminina, definida ou indefinida. Por exemplo, lá, artigos definidos determinam os substantivos de maneira precisa. O, a, os, as. Por exemplo, comprei a fruta da estação. Artigos indefinidos determinam os substantivos de maneira vaga. Um, uma, uns, umas. Por exemplo, comprei uma fruta da estação. Concordância do adjetivo com o substantivo. Observe o trecho a seguir, retirado do texto que você leu. A indústria alimentícia driblou o empecilho do calendário e consegue oferecer muitas frutas, legumes e verduras quase o ano todo. A gente já leu lá, né? Mas é assim mesmo. Como acontece com o artigo a palavra alimentícia, que é um adjetivo, está no singular para concordar com a indústria. Lembrando aqui que adjetivos são palavras que caracterizam os substantivos. Como assim, professora? Então, olha lá, a gente está falando que a indústria alimentícia. Se eu falar as indústrias, eu vou falar o quê? As indústrias alimentícias, elas têm que concordar. Como que eu falo ali? Aqueles meninos são legal? Não, né? Assim tá sem concordar. Eu tô falando aqueles meninos são legais, né? Todas as palavras foram para o plural. Isso que tá dizendo aqui que é a concordância, ok? O adjetivo é a palavra que caracteriza o substantivo. Então, quando eu falei os meninos são legais, como que os meninos são? Legais. Então, a palavra legais é o adjetivo do meninos e meninos o substantivo, ok? Concordância nominal. Concordância é a propriedade que substantivos, adjetivos e artigos têm de combinarem entre si em relação a gênero e número. Assim, dizemos que
Se um substantivo está no plural ou no singular, o adjetivo e o artigo deverão concordar com ele, né? Então, se eu coloco lá o substantivo no plural, o artigo e o substantivo também vão para o plural. Se eu coloco o substantivo no singular, o artigo e o adjetivo vão para o singular. É um outro exemplo que a gente pode dar. As casas são lilás. O lilás eu dei um exemplo ruim, né? Porque lilás é uma cor que já está ela já é no plural, digamos assim, né? Já tem a terminação que ela fica num outro tipo de plural. As canetas estão sujas. O que as canetas estão? Sujas. Então, o adjetivo é o que está falando sobre as canetas, né? Então, elas estão sujas. Tá tudo no plural. Sujas no plural, canetas no plural, as foi para o plural. Agora, se eu vou falar de uma caneta, eu vou colocar a caneta está suja. Não vou falar a caneta está sujas, né? Aí ela fica sem estar com a concordância, ok? Quando eu falo em concordância nominal, se tudo está no singular, se começa no singular, vai até o singular no final. Se começa no plural, vai para o plural até o final, certo? Vamos praticar um pouquinho para lembrar. Reescreva os trechos iniciando com o que for proposto. Faça as adaptações necessárias. Então, olha lá. Frutas, legumes e verduras têm meses específicos em que estão mais saborosos e saudáveis. A fruta tem meses específicos que está mais... Então, está falando da fruta. A fruta, ela está mais saborosa e saudável. Então, eu vou pôr no singular, né? Saborosa e saudável, ok? Os meses é o tempo que eu estou me referindo, eu não estou me referindo sobre a fruta. Por isso que aqui meses específicos, eles estão concordando no plural os dois. Mas aqui, ó, esse adjetivo saborosa e saudável, né, que é como a fruta é ou como a fruta está, né, eu estou falando da fruta, ok? Então, as duas estão no singular, as duas situações. Letra B. Há uma época ideal para comprá-los. Há épocas ideais para comprá-los. Há épocas ideais para comprá-los, ok? Ideais. Eu vou tirar o para comprá-los aqui só para vocês conseguirem ver ali o ideais, ok? Letra C. Algumas sementes germinam assim que encontram as condições ambientais necessárias. Algumas sementes germinam assim que encontram a condição necessária. Ah, aqui não é um campo digitável, então vamos ver se eu consigo escrever aqui com a minha letra aqui, assim, ó. Vamos ver se vai. Faltou acentinho, necessária. Ó, deu certo. Então, algumas sementes germinam assim que encontram a condição necessária, certo? Então, a condição é necessária, ok? A dormência das sementes impede a germinação uniforme. A dormência das sementes impede as germinações uniformes, né? Uniformes. Letra E. Esse é um processo de evolução da espécie vegetal.
Esse é um processo de evolução das espécies vegetais. Vegetais. Ok? Então, tá bom. Número 2. Pessoal, o exercício 2 vai ser a tarefa de casa. Vocês vão fazer em casa o exercício 2 e nós iniciaremos a próxima aula com a correção do exercício 2. Lembrando lá o que é a concordância nominal, o uso do artigo e do adjetivo com o substantivo. Eles têm que estar concordando um com o outro. Se um está no singular, todos no singular. Se um está no plural, todos no plural. Combinado? Então tá bom, turma. Obrigada pela aula de hoje. Se cuidem. Tchau!